Aplauda o Senhor, querido. Não há nada melhor do que o seu Deus, do que o nosso Deus. Não há nada melhor do que Ele. Sente-se por um momento. Nós estamos, o ano está acabando, mas ele não acabou. E a palavra para 2024 era justamente posicionamento, queridos. Posicionamento. E Deus trabalhou em nossas vidas, em minha vida, na vida da minha família e em corações aqui dessa igreja. Deus, Ele moveu, Deus, Ele corrigiu algumas questões, nos abençoou, e nós somos gratos a esse Deus Todo-Poderoso. E na palavra para o mês de novembro, vocês bem sabem, trabalhamos sobre a questão de libertação. Era uma palavra muito forte. Desde junho, vou te explicar uma coisa, desde junho, Deus já estava nos direcionando para essa questão de libertação. E não foi com uma pessoa, com uma família, não, foram com várias pessoas, foi com a igreja, essa questão de libertação. E a gente foi buscar em Deus, conhecimento é muito bom, querido, e nós devemos buscar o conhecimento mesmo, mas a sabedoria, ela vem do alto, e aí é só com oração, é só com jejum, é só com uma vida consagrada, para a gente entender algumas questões. E aí os profetas, os escritos, a Bíblia, vai nos dizer, olha, existem coisas profundas e ocultas, que não basta você ir atrás da teoria, é só com o joelho, é só falando diretamente com Deus, para Ele revelar. E no mês de novembro, nós passamos essa direção para a igreja. Busque em Deus, libertação para quem crê. Aquelas mensagens, o pastor Osias ministrou, depois o pastor Ferrari, depois eu ministrei sobre a questão de coisas consagradas para dentro de casa, é para quem crê. Existem crentes que não acreditam, fazer o quê? Se creres, verás a glória de Deus. E a gente ouve um irmão aqui, ouve outro irmão ali, e tal, falou, olha, você precisa contar esse testemunho, você precisa dizer o que Deus tem feito na sua vida, porque a prova, se o profeta realmente é de Deus, é justamente se a palavra vai se cumprir. É isso que diz o Antigo Testamento. A baliza do profeta não é a boa oratória, era justamente se a palavra iria se cumprir. Mas eu louvo a Deus, querido, que com muita humildade, com muita, na dependência do Espírito Santo, nós estamos na direção de Deus e da palavra de Deus. O objeto que a nossa irmã estava falando, ela sabia a origem dele. Ela sabia que era de um parente muito próximo, que mexe com o centro, que adora uma divindade demoníaca. E ela ganhou esse objeto, então, e é de um parente próximo, é uma pessoa que ela tem contato. Ela relutou muito em jogar fora esse objeto. Justamente é que ela questionou, poxa, quando o parente vem aqui em casa e perguntar do objeto, o que eu vou falar? Mas aquilo que a gente ministrou, querido, com o mundo espiritual a gente não se brinca. O demônio não quer saber se é tia, se é tio, se é primo, se é prima. Ele veio matar, roubar e destruir. Essa é a função. Essa é a função. Então o povo de Deus, ele não divide o mesmo espaço. Eu falei isso aqui no domingo. Você chega na tua casa, você já tem que começar a repreender. Demônio, ou é eu ou é você. E essa casa é minha, então você vai ter que sair. Não tem como a gente habitar no mesmo lugar, no mesmo espaço, dividir a mesma casa. Isso é um sinal de renúncia e de obediência à palavra de Deus. É aquilo que o texto sagrado vai dizer, não traga para a sua casa coisa impura, não toque em coisa impura. Aí você está perguntando, né? Mas Deus não é poderoso? Claro que é. Isso aqui não é uma briga de poder, quem pode mais? Não é nada disso. E nós vamos trabalhar hoje uma mensagem mais ou menos nesse rumo. Não é uma briga de poder. Deus é soberano em todas as coisas. Só que tem uma questão, Deus é santo e Ele não mudou. Você sabe o que isso significa? Que Deus, Ele não coaduna, Ele não está no mesmo ambiente. Que Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém.
E se eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, a minha vida deve honrar somente a Deus. Essa é a questão. Essa é a questão. Então não é uma briga de poder. Não, mas Deus é poderoso, não tem nada a ver. Não tem, pode deixar aí. Não é essa a questão, queridos. Aonde Deus está, a santidade dele também está. E se a santidade dele está na tua casa, tudo aquilo que é impuro tem que sair em nome de Jesus. Ah, mas eu não consigo livrar. Então vai orando, pedindo graça, pedindo sabedoria, pedindo estratégia, revelação. É isso que nós temos falado a alguns irmãos. Peça para que o Senhor te revele. Peça para que Deus abra o seu entendimento, te mostre em sonhos, visões, levante um profeta e fale contigo. Deus não nos deixa confundido, querido. Nós temos provado desse favor de Deus aqui nos últimos meses, de uma maneira tão intensa. Deus não nos deixa confundidos. Peça para que Deus te revele, como foi o caso da nossa irmã Lucélia. O que está acontecendo, Senhor? Logo veio a resposta, esse é o nosso Deus, amém? Glória a Deus, dá um glória a Deus aí, queridos. Quero falar nessa noite com você sobre o altar da adoração. Falando sobre essa questão de consagração, eu quero falar com você sobre o altar, para a gente orar debaixo dessa palavra. 1 Pedro, lá no capítulo 2, versos 9 e 10, nós já lemos essa passagem aqui, vai dizer que nós somos um reino do quê? De sacerdotes. Você é um sacerdote, não é um reino com sacerdotes, não. Jesus Cristo morreu no meu lugar, no seu lugar, te chamou, te limpou, te purificou, te santificou e falou: agora você é um sacerdote no meu reino, veja bem. Então a identidade da igreja, a identidade do povo de Deus, é justamente essa credencial, essa carteirinha do quê? De sacerdote. Somos o sacerdócio real desse Deus santo e poderoso. Um povo escolhido, um povo eleito, um povo resgatado, um povo comprado pelo sangue de Jesus. E Ele nos faz sacerdote pelo seu poder. É isso que está lá em 1 Pedro capítulo 2, do 9 ao 10. Na verdade, todo o capítulo de 1 Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro. E aí nós temos que entender uma coisa. Para eu ter uma carteirinha, vamos usar essa figura de sacerdote, uma carteirinha espiritual de sacerdote, entenda uma coisa: o sacerdote precisa trabalhar, o sacerdote precisa agir, o sacerdote precisa se mover, o sacerdote presta um serviço a Deus. E qual é o coração do sacerdote? Aonde está o coração do sacerdote? No altar. Repita comigo: no altar. No altar. Não existe sacerdote sem altar. Entenda isso. Não tem. Se eu sou um sacerdote, se você é um sacerdote, automaticamente você também tem que ter um altar. Não tem como eu ser habilitado, eu me vestir bem, falar bem, eu andar com um azeite importado. Não tem como eu apenas ter o exterior, se eu não tiver um altar. Sacerdote e altar são duas coisas inseparáveis, queridos. Não tem como. Todas as vezes que alguém quer ser um sacerdote sem altar, nós temos problemas a curto, médio e longo prazo. E aí Jesus vai nos dar uma dica de como identificar a pessoa. E ele vai dizer assim, pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Pelos frutos. Então, um sacerdote sem altar, uma pessoa que se diz sacerdote, que não tem altar, no futuro próximo, ela vai dar um problema. Não existe sacerdócio sem altar. E aí eu quero trabalhar justamente isso com você. No Velho Testamento, nós tínhamos dois tipos de altares: altares de pedra e altares de terra. Depois, altares de ouro, de bronze,
de prata que ficaram dentro dos templos. Ponto. Mas antes dos templos, nós tínhamos esses altares, pedra e de barro. E aí os sacerdotes iam, à medida que aonde eles estivessem, eles erguiam esses altares, porque ele era sacerdote e precisava sacrificar o Senhor. Agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo complica um pouco para nós. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 ao 17. Antes do apóstolo Paulo, Jesus encontra uma mulher samaritana e vai dizer assim: mulher, o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele procura verdadeiros adoradores. Não é no monte, não é na cidade, não. São adoradores que irão adorá-lo em espírito e em verdade. Aí o apóstolo Paulo clareia esse ensinamento de Cristo. Veja bem, vocês não sabem que são o quê? Que são o quê? Templo. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, você é um templo. Olha que coisa, você é um templo. Você é um templo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha que coisa. E aí ele vai continuar: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é o quê? Santo. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa gloriosa. Capítulo 6, verso 19 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo continua o seu raciocínio. Acaso não sabe que o corpo de vocês é o quê? É o quê? O templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus. Vocês não são de vocês mesmos. Que coisa! Essa tradução da NVI pegou pesado. Eu não sou de mim mesmo, você não é de você mesmo. Aí o apóstolo Paulo vai explicar melhor. Você, depois que aceita, é batizado, recebe Jesus Cristo, se torna uma nova criatura. O apóstolo Paulo vai dizer algo tremendo. Olha, a partir de agora, desse momento, vocês são de Jesus de Nazaré. Não é mais vocês quem vivem, mas é o Espírito Santo que controla vocês. Veja bem, olha isso. E aí, o apóstolo Paulo continua. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 16. Ele continua desenvolvendo o ensinamento do templo. Ele vai dizer: que acordo há entre o templo de Deus? Quem é o templo de Deus? Quem é o templo de Deus? Nós, eu e você. Então vamos substituir agora. Que acordo há entre nós e os ídolos? Ele está fazendo uma pergunta. Qual é o acordo? Pois somos templo do Deus vivo. Ah, meu irmão, você tem ideia do que o apóstolo Paulo está dizendo? Um Deus que criou os céus e a terra, que tem o planeta na palma de sua mão. E aí eu estava ouvindo um pregador, um pastor, eu acho que ele é colombiano, não sei, mexicano, e lendo um texto que a gente lê por tantas vezes, e a gente não entende a profundidade. E aí nós temos um texto lá em Isaías, que vai dizer que Deus pega as areias, todas as areias da terra, com os dedos de sua mão, querido. Olha o tamanho, a magnitude desse Deus todo-poderoso. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que esse Deus todo-poderoso habita na minha vida e na tua vida, querido. Você tem ideia do que é isso? Um Deus que criou todas as coisas, que é o alfa e o ômega, ele não tem começo e não tem fim, ele é. A nossa mente não alcança, se a gente começar a pensar nessas coisas, não tem fim, ele é, mas ele é o princípio e o fim de todas as coisas, mas ele não, a gente começa a bugar, a gente começa a entrar em parafuso, porque o nosso Deus, ele é tremendo, querido, como a pastora pregou, maravilhoso, é algo que foge do comum. E aí o apóstolo Paulo está dizendo:
esse Deus tão grande, Ele habita dentro de você. Olha que coisa tremenda, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos templos do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Dá um glória a Deus aí, querido. Oh, aleluia! O nosso Deus, queridos, esse Deus todo-poderoso, Ele não está lá vagando, pai e tal, na galáxia. Não. Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Com essa explicação do apóstolo Paulo, nós aprendemos uma coisa: altares precisam ser construídos. Repita comigo: altares precisam ser construídos. Deus não entrega altar pronto para ninguém, querido. Desde o Velho Testamento, Caim e Abel. Deus não disse: vem agora para essa capelinha, que nessa capelinha está tudo certo. Desde o princípio, e esse princípio não mudou, o altar precisa ser construído pelo sacerdote. E aí Pedro está dizendo que nós somos o quê? Sacerdote. Mas o altar precisa ser construído, o altar precisa ser erguido, o altar precisa ser reconstruído em muitas das vezes na nossa vida. O altar precisa ser construído, queridos. Essa liberdade que o apóstolo Paulo está nos dando, ou melhor, explicando o que Cristo disse para a mulher samaritana, dizendo: olha, não é mais o templo na rua Vitor Paz 326, não é mais o templo lá no centro, não é mais lá em São Paulo, não é mais no Rio de Janeiro, não é mais nos Estados Unidos, Jerusalém, não é mais. Agora vocês são o templo do Deus vivo. Isso traz uma responsabilidade para mim e para você. O altar é individual, queridos, individual. Você sabe o que isso significa? Que o meu altar não serve para você, o seu altar não serve para mim. E aí, nós temos Jesus Cristo dizendo assim: olha, todo aquele que quiser seguir-me, precisa fazer o quê? Tomar a sua cruz. Não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do seu vizinho, não é do pastor. Jesus vai dizer exatamente isso. E aí quando a gente começa a entender a função do sacerdote e altar, eu entendo que o meu altar é individual. O meu altar não vai servir para você, o seu não vai servir para mim, porque você sabe o peso da sua cruz, querido. Só eu sei o peso da minha cruz, e Deus, o Todo-Poderoso, que habita em nós, nos dá graça para continuar servindo a Ele. Entenda isso, o altar é individual, ou seja, é você que tem que pagar o preço da oração. Você não consegue, você não pode transferir isso. Você pode pedir uma ajuda, você pode pedir o auxílio, e a igreja está aqui para isso, para animar uns aos outros, porque quando um estiver caindo, a igreja vai lá, não, vamos. Só que não existe transferência de altares. O meu altar é meu, o teu altar é teu, o altar da oração eu tenho que levantar, e o teu altar da oração você tem que levantar. Entenda isso. Esse altar precisa ser construído, queridos. Ele precisa ser erguido, e não é fácil, porque quando a gente pega, no Velho Testamento, a construção de altares, eles tinham que pegar pedras, você já lidou com pedra bruta? Não é fácil. Você já tentou quebrar pedra? Não é fácil, mas o altar precisava ser erguido. Ninguém disse a nós que seria fácil, em nenhum momento Cristo falou que seria fácil, mas Ele disse: eu estarei convosco, através do meu Espírito, todos os dias da sua vida, te auxiliando, te ajudando, te dando suporte, para que você chegue então até a eternidade, e nós um dia veremos face a face. É isso que Cristo disse. Ele não disse que seria fácil, Ele não disse que seria rápido, em nenhum momento.
Então todo altar, ele precisa ser construído. E aí nós entramos aqui na segunda lição. Se eu sou o altar, preste atenção. Se o apóstolo Paulo está ensinando aquilo que Cristo disse à mulher samaritana, dizendo que agora eu sou o altar. Aí eu tenho o apóstolo Pedro dizendo que eu sou o sacerdote. Ou seja, em mim eu cumpro duas funções. Não a função de remissão de pecado, isso Cristo já fez. Isso Cristo já resolveu. Quem pode perdoar pecado é só Jesus, lá na cruz, através da cruz, não é isso. No entanto, eu preciso levantar os meus altares, porque eu sou um sacerdote. E altar cheira a morte. Repita comigo, altar cheira a morte. Conversa esquisita, né? Não é nada esquisito, queridos. Não tem nada esquisito. É que a nossa velha natureza tem que morrer, para nascer uma nova criatura, que vai agradar e honrar a Deus Todo-Poderoso. É isso. Eis que eu faço novas todas as coisas. Mas para Cristo fazer novas todas as coisas, muita coisa da nossa vida tem que morrer. Tem que morrer no altar do sacrifício. Tem que morrer. Porque enquanto a gente não sacrificar aquilo que é a nossa estimação, né? Mas é aquilo que nos afasta de Deus. Enquanto eu não queimar isso no altar, e o altar sou eu, e o sacerdote sou eu, o altar é você, o sacerdote é você, enquanto você não tomar essa atitude de queimar isso, não vem a nova criatura, não vem o renovo, não vem um novo ciclo. Pode vir 2025, 2026, 2027, se eu continuar com as velhas práticas, não vai existir ano novo para mim. O ano novo só vem quando o velho Juan morre, e morre lá na cruz do Calvário, para nascer um novo Juan, uma nova criatura. Senão não vai. Não existe mágica do dia 31 de dezembro. Então entenda isso. O segundo ponto. Qualquer um pode levantar altar. Olha que coisa. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um pode levantar o altar. Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo disso. Entenda uma coisa. E aí, Caim e Abel. Os dois homens instruídos, porque eles levantaram o altar, então alguém o instruiu. Os dois. Só que um teve a sua oferta aceita. E o outro teve a sua oferta rejeitada. O que o texto está nos dizendo? Que qualquer um pode levantar o altar. Agora, não é porque qualquer um pode levantar o altar, que Deus vai responder a todos que levantam o altar. É isso que eu preciso entender. E às vezes a gente está aqui numa loucura, Deus olha para mim, Deus olha isso, Deus eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas como é que você está fazendo? Não é porque você está fazendo, que significa que você está correto. Não é porque eu estou me movendo, que significa que eu estou fazendo as coisas certas, que eu estou fazendo aquilo que Deus quer. O sacerdote, ele está atento à voz de Deus, queridos, em primeiro lugar. Ele está atento à voz de Deus. Ele está atento às movimentações. Ele está atento àquilo que está acontecendo à sua volta, porque, em última análise, ele está adorando e honrando a Deus. Pelo menos deveria ser. Então, qualquer um pode levantar um altar. E o que o texto de Caim e Abel nos diz, e nos diz muito forte, a postura do sacerdote, ela chega primeiro do que o seu sacrifício. Entenda uma coisa, a intenção do coração chega primeiro do que a queima do sacrifício. Deus sabe quando eu estou levantando um altar com segundas intenções. Deus sabe quando eu estou levantando um altar na falsidade. Deus sabe quando eu estou levantando um altar simplesmente para agradar a A e a B. Deus sabe. E é por isso que Deus não responde.
Porque nós estamos vendo o exterior e Deus está com os olhos lá dentro, lá no coração, lá no íntimo, esquadrinhando as nossas intenções. E aí é difícil, queridos. Aí é difícil. É aquela oração do salmista, né? Aquela oração é forte. Senhor, examina o meu coração e vê se alguma coisa má. Misericórdia. Será que a gente consegue fazer essa oração hoje? Será? Pergunta aí para a pessoa, você consegue fazer essa oração hoje? Senhor, pode examinar aí, ó, vê se o senhor acha alguma coisa. Ah, meu querido, o salmista foi ousado ali, né? Vamos ser sinceros. Mas é o sacerdócio. Eu estou no altar para queimar essa velha carne, matar esse pecado que me separa de Deus, para honrar o nome do Todo-Poderoso, queridos. E para te provar aquilo que eu estou te falando, 1 Reis, capítulo 18, versos 22. Para a gente orar. Nós temos um texto muito conhecido. Profeta Elias, grande Elias. Elias é uma pessoa é uma das primeiras pessoas que eu quero encontrar lá na glória. Tem uma lista de um grupo, mas Elias está ali entre os topos. Profeta Elias tinha profetizado uma seca terrível, e a seca veio. Profeta, quando é na direção de Deus, meu amigo, se ele fala, se prepara, porque vai se cumprir. Deus cumpre as promessas, Deus cumpre. E ele profetizou, vai vir uma seca, Acabe. A seca veio, o pessoal começa a morrer, gado começa a morrer, criança começa a morrer. E aí ele se esconde, e esse povo sai atrás de Elias. Ah, Elias, encontra Elias. Elias encurralado com medo, né? Eita, eu achei que não seria tão terrível assim. Foi 3 anos de seca, sem chover. Pensa. E aí quando encontra ele, mas aí ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, mais uma vez. E no versos 22, 1 Reis 18, 22, diz assim, ó. Pensa. Elias enquadrado agora, chegou o rei Acabe, com a corte, isso é culpa sua, agora você vai morrer. Aí Elias fala assim para ele, ó, Elias então diz, eu sou o único que restou dos profetas de quem? Isso é sinal que existe profetas do outro lado também, mas de Deus, toma cuidado. Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de quem? De Baal. Elias, o único homem, contra 450 profetas. Presta atenção. 23. Tragam 2 novilhos. Elias deu uma ordem. Antes de vocês me matarem, vamos fazer um teste. Tragam-me dois bezerros. Escolham os profetas de Baal um novilho. Olha isso. Ele deixou para os profetas de Baal escolher, para não dizer que era carta marcada. Não, podem escolher, escolham à vontade, um dos 2 aí, fica à vontade. Cortem-no em pedaços e o ponha sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, mas não acenderei fogo nela, porque o altar cheira. Ninguém levanta um altar para colocar flores, queridos. Ninguém levanta um altar para colocar um vidro de azeite em cima. Altar é levantado para queimar alguma coisa. Então, quando Deus te chama para levantar um altar, é para você queimar alguma coisa da sua vida. Entenda o recado. Não existe altar para colocar um quadro da família em cima. Altar cheira a morte. Olha o que aconteceu no verso 24. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder por meio do fogo é que é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Aquele que responder por meio do quê? Por meio do quê? Porque Deus Todo-Poderoso é um fogo consumidor, a palavra vai dizer.
É um fogo consumidor. Mas por quê? Porque ele vai arrancar as impurezas da nossa vida. Ele consome essas impurezas para sobrar só aquele Juan aprovado pelo sangue do Cordeiro. Por isso, não existe altar em cima dele flores. O que existe é fogo. Próximo. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e prepare no primeiro, visto que vocês são muitos, clame pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo. Qualquer um pode levantar altar, queridos. Resta saber se Deus vai responder. Qualquer um pode. Qualquer um pode fazer uma boa ação, qualquer um pode fazer uma grande oferta, qualquer um pode largar alguma coisa de casa, qualquer um pode. Resta saber se você está na direção de Deus. E aí eu disse também a você que o altar precisa ser reconstruído. Nós não vamos ler todo o texto, não temos tempo para isso. Mas lá no verso 30, depois que os profetas de Baal levantaram, aí o texto vai dizer que desde o nascer do sol até meio-dia, os 450 gritaram, se cortaram, fizeram o que tinha que ser feito, e nada do tal Baal responder. Nada. Agora chegou a vez de Elias. Preste atenção nisso aqui. Então Elias disse a todo o povo: aproximem de mim. Olha que coisa tremenda. Elias chamou o povo para ensinar o povo. Aproximem-se agora de mim. Vocês estão aí há 6 horas, vendo e ouvindo um Deus que não responde. Agora aproximem-se de mim. Olha o que o texto vai dizer. O povo aproximou-se. E Elias fez o quê? Elias fez o quê? Reparou o altar do Senhor. Você sabe o que isso quer dizer? Deus não divide o altar dele com ninguém, queridos. Com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Entenda isso. Elias poderia pegar o altar que já estava pronto dos Baal, dos profetas de Baal. Elias poderia reaproveitar aquele altar de pedra que foi erguido. Nosso Deus é santo, Ele não se mistura com imundícia, Ele não se mistura com pecado, Ele não se mistura com espírito imundo, coisíssima nenhuma. Elias sabia disso. Então agora ele vai reparar, vai restaurar, vai reconstruir um altar a Deus Todo-Poderoso. Porque ele sabe, se ele estiver naquele altar dos profetas de Baal, Deus não vai responder. Deus não desce aonde tem coisa imunda, querido. Primeiro a pessoa é liberta, primeiro os demônios saem, e aí o Espírito Santo enche aquela pessoa, queridos. Não existe ocupação dividida. Olha o que o texto vai dizer no 31. Depois ele apanhou quantas pedras? 12 pedras. Sabe por que Elias fez isso? E aqui eu encerro a minha mensagem. Cadê a equipe de louvor? Das 12 tribos de Israel, 10 tinha se debandado para o lado de Baal. Olha isso. Das 12 tribos de Israel, 10 tinham escolhido servir Baal. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. Quando Elias pega as 12 pedras, e o texto vai dizer, ele apanhou 12 pedras, uma para cada tribo. Lembra que ele mandou o povo se aproximar? Então ele tinha povo das 12 tribos ali olhando aquilo. Lembra disso? Ele pega cada pedra representando cada uma daquelas tribos e estava dizendo àquele povo: o nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. Ele tem uma promessa para você. Não importa se você debandou para o outro lado, ainda há tempo de você se consertar com Deus. Não importa se você pecou, ainda há tempo de você pedir perdão para Deus. O altar do sacrifício está sendo reconstruído para você queimar a sua oferta ao Senhor. E ele pega 12 pedras diante do povo, uma pedra para cada tribo, dizendo:
O seu altar é aqui, ó. Não é com esses profetas de Araque, não. O seu altar é o altar do Deus vivo, queridos. Assim como é eu e é você nessa noite. Nós somos de Deus, querido. Nós somos de Deus. Se coloque de pé agora. Você é de Deus, queridos. Talvez você está andando aí em altares estranhos. Nessa noite é noite de você erguer o altar ao Senhor Todo-Poderoso. Talvez você está queimando oferta em altares estranhos e nada está acontecendo, e não vai acontecer mesmo, porque Deus não responde. Talvez hoje é noite de você entrar no altar certo do Senhor. Aquelas pedras simbolizavam a aliança, simbolizava o perdão, simbolizava uma reconstrução para aquele povo. E Elias, projete o texto de novo. E Elias pega aquelas pedras, olha lá, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido o quê? Dirigida. Se Deus falou na tua vida, Ele é fiel para cumprir, queridos. Agora resta saber, eu estou fiel a Ele? Eu me permaneci fiel a Ele? A palavra tinha sido dirigida àquele povo, mas aquele povo tinha se desviado. Mas Deus enviou o profeta para promover uma reconciliação. Assim como essa noite é noite de reconciliação, nesse altar de oração que nós estamos levantando, agora, dizendo-lhe, o seu nome será Israel. Olha a promessa, 32, e eu encerro aqui. Com as pedras, repita comigo, com as pedras, com aquelas pedras, Elias levantou um altar, não foi para ele, foi para toda uma nação, queridos. 12 pedrinhas, foi o símbolo de uma reconciliação para toda a nação. Com as pedras, construiu um altar dedicado ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderia ser semeadas duas seás de semente, semeadura de sementes. Olha isso, queridos. Levantou um altar em honra ao nome do Senhor. E hoje é noite da gente levantar esse altar através da oração. Hoje é noite. Talvez você já está em altares aí há muitos anos, mas hoje você encontrou o altar dedicado ao nome do Senhor. E hoje é noite de você se reconciliar com esse Deus, de ter essa promessa sendo cumprida na tua vida. Nós já vamos orar ao som, na ministração desse louvor. Eu quero convidar você a entrar, a levantar esse altar da oração. Pedra, sacrifício, é doído, mas Deus fala contigo, queridos. Deus é todo poderoso, e Ele não se esqueceu da promessa que Ele te fez. Jamais, jamais. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Isso é glorioso. Adoremos ao Senhor, enquanto você já vai se preparando para falar com esse Deus todo poderoso.